Mulher de 21 anos de idade namora um idoso de 76 anos desejando sua herança. O advogado lê o testamento na frente de todos e ela fica assustada com o que recebe. Em uma cidade pequena e modesta, nasceu Carlos, um homem que se destacaria por sua determinação e espírito empreendedor. Ele vinha de uma família humilde, onde seus pais, agricultores, lutavam dia a dia para garantir o sustento da casa. Carlos cresceu vendo o trabalho árduo de seus pais, e desde cedo, decidiu que queria proporcionar uma vida melhor para eles e para si mesmo. Na infância, Carlos era um garoto curioso e inteligente. Embora a família tivesse poucos recursos, ele sempre se destacou na escola por seu desejo de aprender e por sua persistência. Enquanto ajudava seus pais no campo, sonhava com um futuro onde pudesse usar sua inteligência para algo grandioso. Quando completou 18 anos, Carlos decidiu mudar-se para a cidade grande em busca de novas oportunidades. Com poucas economias e muita determinação, ele começou a trabalhar em diversos empregos, desde entregador até ajudante de construção. Foi nesse período que ele percebeu a importância de uma boa educação e começou a estudar administração à noite, após longas jornadas de trabalho. Após anos trabalhando em diversos empregos e estudando administração à noite, Carlos sentiu que estava pronto para dar um passo decisivo em sua vida. O momento que catalisou essa decisão foi uma tarde, enquanto trabalhava como ajudante de construção em um grande projeto na cidade. Carlos estava carregando tijolos quando ouviu a conversa de dois engenheiros próximos a ele. Eles discutiam sobre a falta de eficiência e organização no canteiro de obras, e como isso estava prejudicando o progresso do projeto. Carlos, observando a cena, teve um estalo. Ele sabia que poderia fazer melhor. Ele compreendia a necessidade de uma gestão eficiente e sentia que tinha o conhecimento e a habilidade para implementar isso. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Carlos decidiu conversar com um de seus professores de administração, o professor Almeida, que sempre foi um grande incentivador de seus alunos. Carlos, professor Almeida, eu venho pensando muito sobre o futuro. Eu sei que tenho o conhecimento e a determinação para criar algo grande. Quero abrir minha própria empresa de construção civil. Professor Almeida, Carlos, eu sempre acreditei no seu potencial. Você tem uma visão clara e uma ética de trabalho admirável. O que você precisa agora é de um bom plano de negócios e talvez um pequeno capital inicial para começar. Determinando-se a seguir seu sonho, Carlos passou semanas elaborando um plano de negócios detalhado. Ele economizou cada centavo que pôde, cortando despesas desnecessárias e até vendendo alguns pertences pessoais para juntar o capital necessário. Ele passou noites sem dormir, estudando os mercados, identificando oportunidades e elaborando estratégias. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a fazer qualquer sacrifício para alcançar seu objetivo. Finalmente, com o plano de negócios em mãos, Carlos se dirigiu a um pequeno banco local, onde apresentou sua ideia para o gerente. Gerente do banco, Carlos, sua paixão e determinação são evidentes. Seu plano é sólido. Vamos conceder o empréstimo, mas lembre-se, o sucesso dependerá de sua capacidade de gerenciar bem e manter o foco. Com o empréstimo aprovado, Carlos fundou sua empresa de construção, a construtora Nova Era. Ele começou com pequenos projetos, mas seu compromisso com a qualidade e a eficiência logo chamou a atenção de grandes investidores. Carlos contratou uma pequena equipe de trabalhadores dedicados e começou a assumir pequenos projetos de reforma e construção. Ele estava sempre presente, supervisionando cada detalhe e garantindo que o trabalho fosse realizado com excelência. Aos poucos, a construtora Nova Era começou a ganhar reputação na cidade. Clientes satisfeitos recomendavam seus serviços, e a demanda por novos projetos aumentava cada dia. Com o tempo, a empresa de Carlos expandiu suas operações, assumindo projetos maiores e mais complexos. Ele investiu em tecnologia e capacitação para seus funcionários, sempre buscando inovação e melhoria contínua. Carlos nunca esqueceu suas raízes humildes e sempre fez questão de retribuir à comunidade,
apoiando projetos sociais e oferecendo oportunidades de emprego para jovens em situação de vulnerabilidade. Os anos passaram, e a construtora Nova Era de Carlos se consolidou como uma das maiores e mais respeitadas empresas de construção civil da região. Seu sucesso foi fruto de muito trabalho, dedicação e sacrifício. No entanto, essa dedicação total ao trabalho teve um preço, e Carlos nunca teve tempo para cultivar um relacionamento pessoal. Ele se entregou de corpo e alma à empresa, muitas vezes passando noites e fins de semana no escritório ou nos canteiros de obras, garantindo que tudo estivesse perfeito. Foi durante um desses dias intensos de trabalho que Carlos conheceu Juliana, uma nova funcionária da empresa. Juliana era jovem, com apenas 21 anos, mas se destacava pela sua beleza, educação e gentileza. Desde o primeiro momento, ela chamou a atenção de Carlos, não apenas por sua aparência, mas pela maneira como tratava todos ao seu redor com respeito e consideração. Certa tarde, Carlos estava revisando alguns planos de construção quando Juliana entrou em seu escritório para entregar alguns documentos. Boa tarde, Sr. Carlos. Aqui estão os documentos que o senhor solicitou. Obrigado, Juliana. Por favor, chame-me apenas de Carlos. Juliana sorriu timidamente e deixou os documentos na mesa. Carlos percebeu a simplicidade e a elegância com que ela se portava, algo que o cativou imediatamente. Com o passar das semanas, Carlos e Juliana começaram a se encontrar mais frequentemente, tanto no escritório quanto nas obras. Juliana demonstrava um interesse genuíno pelo trabalho e pela história da empresa, o que levou a várias conversas longas e agradáveis entre os dois. Você é muito dedicada, Juliana. Vejo em você uma grande paixão pelo que faz. Obrigada, Carlos. Eu admiro muito o que você construiu aqui. Sua história é inspiradora. Carlos sentiu uma conexão especial com Juliana, algo que ele não experimentava há muito tempo. Sua companhia trouxe um sopro de juventude e alegria à sua vida, que antes era dominada pelo trabalho e pela solidão. Um dia, Carlos decidiu convidar Juliana para jantar. Juliana, o que acha de jantarmos juntos esta noite? Gostaria de conhecer melhor a pessoa incrível que você é fora do ambiente de trabalho. Juliana aceitou o convite com um sorriso. Eles tiveram uma noite maravilhosa, cheia de risos e conversas profundas. Carlos se surpreendeu ao descobrir que, apesar da diferença de idade, eles tinham muito em comum. Juliana compartilhou suas próprias aspirações e sonhos, e Carlos falou sobre suas experiências e aprendizados ao longo dos anos. Após vários encontros e momentos compartilhados, Carlos sentia que era hora de levar seu relacionamento com Juliana para o próximo nível. Ele já havia se apegado a ela, e seus sentimentos eram claros. Em uma noite especial, Carlos decidiu que pediria Juliana em namoro. Carlos planejou uma noite romântica para fazer o pedido. Ele escolheu um restaurante elegante e reservado, onde poderia expressar seus sentimentos sem interrupções. Ele queria que tudo fosse perfeito, desde a música suave no fundo até o vinho escolhido especialmente para a ocasião. Naquela noite, Carlos chegou ao restaurante antes de Juliana para garantir que tudo estava em ordem. Ele se certificou de que a mesa estava preparada com flores e velas, criando um ambiente intimista e acolhedor. Quando Juliana chegou, ela ficou encantada com o cenário. Carlos, isso está maravilhoso. Você realmente se superou. Você merece o melhor, Juliana. Vamos nos sentar? Durante o jantar, eles conversaram e riram como sempre, mas Carlos estava um pouco mais nervoso do que o habitual. Finalmente, quando a sobremesa foi servida, ele decidiu que era o momento certo. Juliana, eu tenho algo importante para te dizer. Juliana olhou para ele com curiosidade, percebendo a seriedade em seu tom. Juliana, nesses últimos meses, eu tenho me sentido mais vivo do que nunca. Você trouxe alegria e luz para minha vida, algo que eu nem sabia que estava faltando. Eu admiro sua bondade, sua inteligência e sua beleza,
E gostaria de saber se você aceita ser minha namorada. Juliana ficou surpresa e emocionada. Ela segurou a mão de Carlos e olhou nos olhos dele. Juliana, Carlos, eu também me sinto assim. Você é um homem incrível, e eu tenho muita sorte de ter te conhecido. Sim, eu aceito ser sua namorada. Carlos sorriu, aliviado e feliz. Eles se inclinaram para um beijo terno, selando o início de um novo capítulo em suas vidas. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque próximo ao restaurante, Carlos decidiu abordar uma questão que o incomodava. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Claro, Carlos. O que foi? Você já pensou na diferença de idade entre nós? Eu tenho 76 anos e você tem 21. Isso te incomoda de alguma forma? Juliana parou de caminhar e virou-se para ele, segurando suas mãos. Juliana, Carlos, eu pensei sobre isso sim. No começo, eu estava preocupada com o que as pessoas poderiam pensar. Mas, ao te conhecer melhor, percebi que o que realmente importa é como nos sentimos um com o outro. Você me faz feliz, e é isso que importa para mim. A idade é apenas um número. Carlos sorriu, sentindo-se ainda mais seguro e feliz com a resposta dela. Obrigado, Juliana. Ouvir isso de você significa muito para mim. Vamos fazer deste relacionamento algo bonito e verdadeiro. Vamos sim, Carlos. Eu estou ao seu lado. Os meses seguintes ao início do relacionamento de Carlos e Juliana foram de pura felicidade. No entanto, a vida tem suas voltas imprevisíveis, e Carlos começou a sentir-se cansado e debilitado. Preocupado com sua saúde, Juliana insistiu que ele fosse ao médico para um check-up completo. Após diversos exames, Carlos e Juliana foram chamados para uma reunião com o Dr. Almeida, o oncologista responsável pelo caso. Sentados no consultório, a tensão era palpável. Dr. Almeida, Carlos, Juliana, eu tenho algumas notícias difíceis. Os exames revelaram que Carlos tem um câncer avançado. É um tumor agressivo, e infelizmente, está em um estágio terminal. Juliana cobriu a boca com a mão, lágrimas enchendo seus olhos. Carlos, apesar de ter suspeitado que algo estava errado, ficou em choque ao ouvir a confirmação. Quanto tempo eu tenho, doutor? Doutor Almeida, é difícil dizer com precisão, mas com tratamento paliativo, podemos prolongar a vida por alguns meses. Quero que saibam que faremos tudo para garantir que você tenha qualidade de vida durante esse período. De volta à casa de Carlos, a atmosfera era pesada. Juliana estava determinada a apoiar Carlos em cada passo do caminho. Internamente, sentindo uma mistura de emoções, Carlos, eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Nós vamos passar por isso juntos. Obrigado, Juliana. Seu apoio significa o mundo para mim. Eu quero aproveitar cada momento que ainda temos juntos. Carlos iniciou o tratamento paliativo, que incluía sessões de quimioterapia para aliviar os sintomas e retardar o crescimento do tumor. Juliana esteve presente em todas as sessões, segurando sua mão e oferecendo conforto. Você é o homem mais forte que eu conheço, Carlos. Vamos lutar juntos. Eu sou forte porque tenho você ao meu lado, Juliana. Obrigado por tudo. Carlos começou a refletir sobre sua vida e o legado que deixaria. Ele sabia que precisava tomar algumas decisões importantes sobre o futuro, especialmente sobre sua empresa e suas propriedades. Juliana, eu preciso falar com meu advogado e garantir que tudo esteja em ordem. Eu quero que você esteja segura e cuidada quando eu não estiver mais aqui. Internamente, sentindo-se feliz e ansiosa por estar ao lado dele durante esse momento difícil, Carlos, nós vamos enfrentar isso juntos. Eu estarei aqui para você. Carlos conversou com seu advogado, o Sr. Pereira, sobre suas intenções de modificar o testamento para incluir Juliana.
Ele queria ter certeza de que ela seria cuidada e reconhecida por tudo que fez por ele. Senhor Pereira, quero que Juliana seja incluída no meu testamento. Ela tem sido uma luz na minha vida, e eu quero que ela seja recompensada por todo o amor e cuidado que me deu. Claro, Carlos. Vamos fazer as alterações necessárias. Você está tomando uma decisão sábia. Enquanto Carlos enfrentava sua batalha contra o câncer ao lado de Juliana, sua irmã mais velha, Fernanda, observava com uma mistura de cautela e inquietação. Fernanda sempre foi protetora com Carlos, desde que eram crianças, e agora que ele enfrentava uma doença tão séria, suas preocupações só aumentavam. Um fim de semana, Fernanda decidiu visitar Carlos em sua casa. Ela encontrou Carlos descansando na sala, enquanto Juliana preparava o jantar na cozinha. Abraçando Carlos com carinho: como você está, irmão? Sorrindo fraco: estou lidando com tudo, Fernanda. Juliana tem sido um grande apoio. Fernanda, olhando ao redor, sua expressão séria: eu sei, Carlos. Mas você realmente a conhece? Eu tenho minhas dúvidas sobre as intenções dela. Fernanda era uma mulher prática e observadora. Ela havia visto situações semelhantes antes, onde pessoas se aproximavam de entes queridos em momentos difíceis por motivos não tão altruístas. Carlos, eu só quero ter certeza de que Juliana está aqui por você, e não por qualquer outra razão. Colocando a mão sobre a de Fernanda com gratidão: eu entendo suas preocupações, Fernanda. Mas Juliana tem estado ao meu lado em todos os momentos difíceis. Eu confio nela. Fernanda sabia que Carlos era gentil e muitas vezes colocava os outros antes de si mesmo. Ela queria protegê-lo, mas também sabia que ele tinha o direito de seguir seu coração. Suspirando: desculpe se pareço desconfiada, Carlos. Eu só me preocupo muito com você. Sorrindo calorosamente: eu sei, Fernanda. E eu valorizo muito seu cuidado. Vamos conversar mais se precisar. Após sua conversa com Carlos, a preocupação persistia no coração de Fernanda. Ela não conseguia ignorar suas dúvidas sobre Juliana e suas verdadeiras intenções. Determinada a descobrir a verdade para proteger seu irmão, Fernanda decidiu tomar medidas drásticas. Fernanda agiu com discrição. Sem mencionar nada a Carlos, ela encontrou discretamente um detetive particular recomendado por um amigo confiável. Após uma breve reunião, ela explicou suas preocupações e instruções ao detetive. Eu preciso que você investigue Juliana. Quero saber tudo o que puder sobre ela e seu histórico, seus relacionamentos passados, suas finanças. Quero descobrir se ela está com meu irmão por motivos genuínos ou se há algo mais por trás disso. Detetive: entendi, senhora Fernanda. Vou começar a investigação imediatamente e manteremos você informada sobre qualquer descoberta. Enquanto o detetive realizava sua investigação discreta, Fernanda tentava manter uma aparência normal com Carlos e Juliana. Ela não queria levantar suspeitas ou magoar seu irmão antes de ter certeza das intenções de Juliana. Após algumas semanas de investigação meticulosa, o detetive finalmente entregou um relatório detalhado a Fernanda. As descobertas eram reveladoras e deixaram Fernanda ainda mais preocupada. Relatório do detetive: Juliana não tem um histórico criminal, mas seus relacionamentos anteriores indicam um padrão de busca por parceiros mais velhos e financeiramente estáveis. Há também registros de dívidas significativas em seu nome. Fernanda estava dividida. Ela tinha provas concretas de que Juliana poderia não estar com Carlos por amor genuíno. Por outro lado, ela sabia o quanto isso poderia devastar seu irmão, especialmente em um momento tão difícil de sua vida. Fernanda ponderou suas opções com cuidado. Ela não queria tomar uma decisão precipitada que pudesse prejudicar Carlos, mas também sentia a responsabilidade de protegê-lo de qualquer dor adicional. Fernanda, olhando o relatório com seriedade: o que devo fazer agora? Como posso proteger meu irmão sem magoá-lo? Depois de semanas de investigação discreta,
Fernanda finalmente recebeu o relatório do detetive, que apresentava evidências preocupantes sobre Juliana. Decidida a proteger seu irmão, ela se viu diante de um dilema angustiante: como contar a Carlos o que descobriu sem causar mais dor. Um dia, Fernanda reuniu coragem e encontrou Carlos em casa, esperando o momento certo para compartilhar as descobertas. Carlos, precisamos conversar. Carlos, o olhando surpreso: o que foi, Fernanda? Aconteceu algo? Fernanda respirou fundo antes de entregar o relatório ao irmão, explicando o que o detetive descobriu sobre Juliana. Carlos, inicialmente, resistiu à ideia de que Juliana poderia ter motivos ocultos. Carlos, com voz firme: Fernanda, não posso acreditar que você contratou um detetive para investigar Juliana. Você está me acusando sem provas concretas. Carlos, essas são as provas. Eu só estou tentando proteger você. A notícia abalou Carlos profundamente. Ele não queria aceitar que Juliana poderia estar interessada em sua fortuna. A discussão esquentou, levando a um momento de tensão. Furioso: eu não posso acreditar que você faria isso, Fernanda. Você não confia em mim? Saia da minha casa. Fernanda, magoada e desanimada, deixou a casa de Carlos, deixando-o sozinho com seus pensamentos tumultuados. Apesar de expulsar Fernanda, as palavras dela ecoaram na mente de Carlos. Ele olhou para o relatório novamente, confrontando as evidências que Fernanda trouxera à luz. A confiança que ele tinha em Juliana começava a ser abalada, apesar de suas tentativas iniciais de negar a realidade. Carlos estava dividido entre a lealdade a Juliana e a necessidade de proteger seus próprios interesses. Ele se viu confrontado com uma decisão difícil: continuar acreditando em Juliana cegamente ou explorar as preocupações levantadas por sua irmã. Após a conturbada discussão com Fernanda e as revelações perturbadoras do relatório do detetive, Carlos sentiu que precisava confrontar Juliana diretamente. Ele estava dividido entre o amor que sentia por ela e as dúvidas semeadas por sua irmã. Um dia, enquanto estavam juntos em casa, Carlos decidiu abordar o assunto que vinha o incomodando. Juliana, podemos conversar? Parecendo nervosa: claro, amor. O que foi? Carlos hesitou por um momento antes de colocar suas preocupações em palavras. Eu tenho pensado muito sobre nós dois. Eu quero saber, o que você gosta em mim? Juliana, pega de surpresa pela pergunta direta e pela seriedade na voz de Carlos, começou a se sentir desconfortável. Juliana, tentando encontrar palavras: bem, eu gosto da sua bondade, da sua generosidade e do seu senso de humor. Carlos notou a hesitação de Juliana e como suas respostas pareciam vagas e ensaiadas. Juliana, você parece nervosa. Está tudo bem? Desviando o olhar: sim, está tudo bem. Eu só não esperava essa pergunta. Juliana se esforçou para inventar elogios que satisfizessem Carlos, enquanto lutava para esconder seu nervosismo crescente. Ela tentou recalibrar a conversa para algo mais confortável. Juliana, com um sorriso forçado: Carlos, eu amo como você me faz sentir especial, como cuida de mim e como sempre está ao meu lado. Carlos percebeu que as respostas de Juliana não eram tão convincentes quanto ele esperava. As palavras de Juliana não trouxeram a segurança que Carlos procurava. Ele se viu confrontado com uma escolha difícil: em acreditar nas palavras de sua amada ou nas evidências preocupantes que Fernanda trouxera à tona. Carlos sabia que precisava lidar com suas dúvidas antes que elas se tornassem um fardo insuportável para seu relacionamento. Conforme os dias passavam, Carlos enfrentava os estágios finais de sua doença terminal. Ele estava cada vez mais fraco e precisava de assistência constante para suas necessidades diárias. Juliana, apesar das tensões recentes, dedicava-se cuidadosamente a ele, proporcionando conforto e apoio. Com o tempo se esgotando, Carlos decidiu enfrentar uma questão crucial que vinha adiando: o testamento de sua herança.
Ele sabia que precisava garantir que seus últimos desejos fossem cumpridos de acordo com seus planos. Juliana, preciso chamar meu advogado. Precisamos resolver as últimas questões do meu testamento. Juliana, tocada pela seriedade e pela fragilidade de Carlos, concordou imediatamente em ajudá-lo com todos os preparativos necessários. O advogado de Carlos chegou à casa deles, e Carlos explicou calmamente seus desejos finais em relação à sua herança. Juliana estava ao seu lado, oferecendo apoio emocional durante toda a reunião. Carlos, estou aqui para ajudar com tudo o que precisar. Podemos começar discutindo os detalhes do seu testamento? Carlos assentiu com a cabeça, focando-se em garantir que cada aspecto fosse tratado de acordo com suas vontades, enquanto Juliana preparava o café para ele na cozinha. Enquanto os preparativos avançavam, Carlos refletia sobre sua vida e sobre as pessoas que o cercavam. Ele sentia uma mistura de emoções, gratidão por Juliana estar ao seu lado até o final, mas também uma sensação de incerteza sobre o futuro de sua herança e suas últimas decisões. Dias depois, Carlos faleceu. Após a partida de Carlos, um sentimento de pesar e tranquilidade pairava sobre sua casa. Juliana e Fernanda, ambas emocionalmente abaladas pela perda, encontrarão-se na sala onde tantas decisões importantes foram tomadas recentemente. Porém, na cabeça de Juliana ela se encontrava muito feliz e ansiosa para o momento em que receberia a herança milionária de seu ex-namorado. O advogado de Carlos, respeitando o tempo necessário para o luto, convocou Juliana e Fernanda para uma reunião para discutir o testamento de Carlos. Advogado, com seriedade e empatia Juliana, Fernanda, primeiramente, gostaria de expressar meus pêsames pela perda de Carlos. Ele deixou instruções claras sobre como desejava distribuir sua herança, e é meu dever assegurar que tudo seja feito de acordo com seus desejos. Após a partida de Carlos, o advogado convocou Juliana e Fernanda para a leitura do testamento, um momento carregado de emoções. Advogado, para Juliana, Carlos deixou o carro que usava diariamente, como um gesto de gratidão. Advogado, para Fernanda, Carlos deixou toda sua fortuna e bens, reconhecendo o cuidado e apoio que ela sempre lhe proporcionou. Juliana ficou visivelmente surpresa e um tanto irritada com a herança que recebeu, enquanto Fernanda demonstrou uma mistura de gratidão e tristeza pela perda de seu irmão. Juliana, e ele me deixou apenas isso? Aquele velho miserável, depois de tudo o que eu fiz por ele. É isso que você merece por tentar enganar meu irmão, fui eu quem abriu seus olhos. Disse Fernanda em seguida. Aquele ingrato, depois de tanta atenção que dei para ele, tantos beijos naquela sua boca nojenta. Então Fernanda diz, não vou ficar aqui escutando coisas sujas sobre meu irmão vindo de uma golpista igual você, sai agora da casa do meu irmão ou eu chamarei a polícia. Juliana, visivelmente irritada, pega sua bolsa e sai bufando pegando as chaves do carro que Carlos havia deixado para ela. Advogado, o bom, finalmente meu trabalho aqui acabou, Senhor Carlos fará muito falta e eu lhe desejo boa sorte Fernanda. Obrigada doutor, ele fará muita falta mesmo, mas que bom que ele abriu os olhos antes que fosse tarde demais. O que acharam dessa história emocionante? Deixem seus comentários abaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, não percam tempo. Inscrevam-se agora e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueçam também de deixar aquele gostei se gostaram desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!